Olá, tudo bem? Aqui é o Arthur, do blog Arthur Schaeffer, e vamos mais uma vez para mais uma aula de GLPI, do curso gratuito de GLPI. E a gente já falou sobre entidades, já configuramos notificações, já falamos sobre administração, já fizemos algumas entidades. Aqui eu mudei um pouquinho a base, tá? Antes eu estava usando, desculpa, antes eu estava usando a base da TechLib, mas agora eu quero usar a minha base mesmo, para a gente fazer algumas coisas que na base SAS eu não conseguiria demonstrar para vocês, mas que não atrapalharia em nada o nosso trabalho do dia a dia, que seria adicionar plugin, fazer algumas alterações. Mas como eu não tenho acesso a console de uma plataforma SaaS, então eu peguei a minha própria plataforma local aqui mesmo e vamos fazer as alterações aqui. Basicamente eu fiz a mesma coisa, eu só acho que não está configurada a notificação aqui. Deixa eu ver. Não está configurada a notificação, mas isso é o de menos. O que eu preciso demonstrar vai funcionar tranquilamente. Então esse primeiro aviso aqui, até não me recordo se a gente já tinha visualizado ele, mas esse primeiro aviso é apenas uma notificação de segurança de que esses usuários padrão aqui, que são avisados lá no momento da instalação do sistema, eles estão com a senha padrão deles. Então a gente tem que ou apagá-los, ou alterar os seus nomes e senhas, ou apenas alterar as senhas, tá? Eu não vou mexer porque é uma base local, então eu vou deixar assim como tá. Mas, por melhor prática, a gente deve vir aqui em administração de usuários e fazer a alteração da senha dos usuários, ou apagar os usuários, enfim. Para alterar a senha, é super simples. É só vir até o usuário, aqui tem a senha, insere a senha, confirmação da senha e dá um salvar aqui embaixo. E já aproveitando que a gente já cadastrou entidades, vamos tentar entender um pouquinho como é que funciona a parte de administração de usuários, tá? Todo usuário que vocês criarem, ele possui todas essas abas. Dependendo da quantidade de plugins que vocês tiverem, talvez existam mais abas ou menos abas, ok? Mas essas são as abas padrões. Uma das abas mais importantes desse usuário é a própria aba usuário, que tem todas as informações deste usuário, que elas podem ou não ser importadas do AD ou de uma plataforma LDAP, ou elas podem ser preenchidas manualmente pelo administrador do sistema. Existe aquela opção lá no configurar, não sei se vocês lembram, no administração de perfis aqui, não sei se vocês lembram, não me lembro agora também se a gente já falou sobre isso antes, na administração de perfis, se eu não me engano, dentro do perfil eu consigo habilitar se o usuário pode popular isso aqui. Vamos pegar aqui o self-service, por exemplo. Não é aqui. Me enganei. Então deve ser no configurar geral. Dentro de assistência, provavelmente. Aqui, ó. Exibir informação pessoal em novo formulário de chamado. Se essa opção estiver marcada como sim, eu até vou entrar como um dos usuários aqui, vamos ver como é que é o nome do usuário. Esse post only aqui, vamos entrar 172. Aí é o post only. Sem padrão, beleza. Ó, quando eu for criar um novo chamado, ele vai ficar sem nada aparecendo aqui em cima, tá? Deixa eu habilitar lá e ver. Eu não habilitei? Habilitei, mas talvez eu não tenha salvo. Vamos sair, vamos entrar de novo. Post only. Post only. Aqui, ó. Algumas opções aparecem para o usuário mesmo preencher. Então ele vai vir aqui em editar e vai abrir a aba de personalização. Então esses campos aqui o usuário consegue alterar, porque são dados dele. Mesma coisa a personalização, ele também consegue alterar alguma personalização
porque é o usuário dele. Então isso aqui fica bem a critério de cada ambiente se quer liberar isso aqui ou não. Falando ainda sobre usuários, cadê aqui? A gente tem então lá sobrenome, nome, cuidado que o sobrenome vem antes do nome. Aqui no Brasil que a gente tem o costume de fazer isso diferente. Até deixa eu alterar aquelas configurações gerais que a gente fez na outra plataforma, eu não fiz nessa aqui. Então eu vou fazer ela aqui também. Configuração geral, o velho da aplicação é essa aqui mesmo? Não, não é. É este endereço aqui. E aqui, beleza. Tira o HTTP. Aqui, foi. Itens, salvar. Acho que é em valores padrão, nós tínhamos mexido também. Que é aqui, ó. Dia, mês, ano, vírgula com espaço. Vírgula com espaço para ficar mais fácil. Exibir nome completo na árvore deles não. Essa opção aqui é importante, eu não me recordo agora se eu informei no último vídeo. Mas se vocês não quiserem que o sistema notifique a própria pessoa que adicionou um acompanhamento no sistema via web, tá? Se adicionar acompanhamento via e-mail, vai receber o e-mail de volta de qualquer forma. Isso é um bug conhecido que está sendo discutido lá no GitHub. Mas se vocês não quiserem que seja notificado, se tu foi lá, adicionou um acompanhamento e não quer receber um e-mail de que tu mesmo adicionou um acompanhamento, marca aqui como não. Configurar, geral, valores padrão, notificações de minhas alterações, põe como não, beleza? Eu até estava brincando um pouquinho com essa divisão vertical e eu gostei bastante, ela é bem bacana de trabalhar. Me pré-selecione como técnico quando a criação do chamado? Não. Pré-selecione como requerente? Também não, tá? Vou deixar assim, acredito que seja mais ou menos isso que a gente precise. Vamos para o próximo. Agora quando a gente entrar aqui no chamado, ó, tá vendo aqui que a gente tem as personalizações do usuário com aqueles padrões do sistema, quando a gente instala o sistema pela primeira vez. Como eu alterei ela agora, isso ali eu também esqueci de alterar. Configurar geral. Primeiro nome, depois sobrenome. Show. Agora a gente volta aqui, acessa de novo. Quando a gente vier aqui, eu posso vir através do criar o chamado e clicar aqui em editar, ou eu posso vir direto aqui na engrenagenzinha. Ó. Na engrenagenzinha, cada usuário tem esses acessos aqui, os seus próprios dados e a personalização da sua área de trabalho. Então aqui tem mais ou menos as mesmas coisas, obviamente não tem todas, mas tudo que o usuário mexer aqui na personalização, ou o próprio usuário mexer aqui nessa engrenagenzinha, só vai ser aplicado no seu usuário. Então se o usuário Arthur vier aqui e mexer nessas alterações dessa engrenagenzinha, apenas o usuário Arthur terá suas alterações. Então digamos que o Arthur queira usar um outro idioma, pode usar. Se ele quer usar um outro formato de dado, pode usar. Então tudo isso é exatamente aqui, beleza? Voltando aqui para o cadastro do usuário, nós temos o que mais? Temos todos os campos, aqui a gente ativa ou desativa o usuário. Eu vou tomar a liberdade de deixar aqui também linkado como uma aula, mas não é uma aula, um vídeo que eu tenho sobre a importação dos usuários via Active Directory. Eu não vou gravar ele novamente, porque eu não tenho nenhum Active Directory aqui para fazer a gravação. Mas eu vou deixar linkado como uma aula, mas ela não é uma aula, tá? Não foi gravado agora, neste momento, para esse ambiente aqui. Então eu vou deixar aqui linkado para quem precisar fazer a autenticação via AD, para já conseguir fazer também, beleza? Outra parte super importante, tá? É essa parte de perfil padrão e grupo padrão. Digamos que esse usuário ele tenha mais do que um perfil e mais do que um grupo. Então, neste momento que vocês quiserem que um seja padrão, é aqui que vocês vão alterar. Então, por exemplo, esse usuário ele só tem um perfil, que é o self-service. Como é que eu sei os perfis que estão para esse usuário? Como é que eu sei se o usuário tem autorização ou não? Por exemplo, quando vocês criam um novo usuário e esquecem de colocar permissão para esse usuário, ele vai dizer, este usuário não tem permissão para executar essa requisição. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é virem aqui em ferramentas, em administração, usuários,
ir até o usuário e verificar a aba autorizações. A aba autorizações é onde aparece quais são as permissões que esse usuário tem. Então, se eu quiser que o mesmo usuário tenha mais do que um perfil, eu posso. Digamos que na central de serviços, esse usuário é self-service, mas no cliente ABC, ele vai ser técnico, por exemplo. Eu vou adicionar isso aqui. O que eu vou fazer aqui de diferente é tirar esse recursivo. Lembra que eu falei para vocês que o recursivo é todas as entidades abaixo de central de serviços, em todas as entidades abaixo de central de serviços, ele vai ter o mesmo acesso. Ele vai conseguir verificar todas elas com o mesmo perfil. Eu não quero isso. Eu quero excluir, porque eu quero que este usuário tenha acesso apenas à central de serviço como requerente. Então eu vou dar de novo, que é self-service, e vou deixar o recursivo como não. Vou adicionar. Ele vai ter acesso à entidade central de serviços, mas como self-service. Mas na entidade cliente ABC, ele vai ser técnico. Vamos fazer um teste? Vou sair e entrar novamente. Post only. Post only. Percebam que agora estamos na entidade central de serviços e eu sou apenas um requerente. Agora, se eu mudar aqui de entidade, na verdade eu vou mudar de perfil, mudar para técnico agora. Eu vou entrar na entidade cliente ABC. Ó, cliente ABC. Agora eu quero voltar a ser self-service. Volto para a central de serviços. Então é assim que eu faço o permissionamento de usuários. Isso é bacana para quando tu tem, por exemplo, um usuário que ele pode atender um cliente e pode solicitar chamados em outro. Imagine que vocês tenham lá uma entidade para solicitações de peças. Teu técnico ele pode solicitar peças numa entidade, que seria a entidade central de serviços. Então, vou vir aqui, eu posso criar um chamado. HD, SSD, 120 GB, Kingston. Sei lá, tô dando uma ideia, tá? Um SSD, vou enviar a mensagem. Ele vai abrir o chamado ali. Agora, para trabalhar, para atender, ele só pode atender o cliente ABC. Então aí ele tem a visão de técnico. Quando ele for criar um chamado, verifique só, ele pode alterar o que ele bem entender. Obviamente ele é técnico, ele não vai ter todos os acessos, né? Percebam que aqui em configurar ele não tem todos os acessos, em administração não tem todos os acessos. Então, isso é importante também quando a gente fala de perfis, né? Saber qual que é o perfil ideal para cada usuário. E aí foi que eu falei para vocês naquela questão de qual que é o perfil padrão. Agora esse usuário tem dois perfis. Ele selecionou o primeiro como padrão. Mas se eu quiser alterar para o segundo, ó, o técnico vai ser o perfil padrão dele. O que que isso muda? Quando eu sair do sistema aqui e entrar novamente, ele já vai entrar direto como técnico. Perfeito? Então, isso é importante. Se tu tens lá um usuário, eu, por exemplo, Arthur, utilizo o meu usuário, às vezes, com vários perfis. O meu próprio usuário tem vários perfis, porque eu quero ver como é que ficou para esse perfil, para esse perfil, para esse perfil e para esse perfil. Mas tem um perfil que eu trabalho no dia a dia. Então, esse é o perfil que eu vou botar aqui como perfil padrão no meu usuário. Então, isso aqui é bem importante. Qual é a entidade padrão? A mesma coisa. Se vocês, digamos que o teu usuário tenha a mesma permissão, só um perfil, mas tenha várias entidades, aqui eu também seleciono qual é a entidade padrão. Então, por exemplo, eu vou tirar aqui esse perfil padrão e vou colocar aqui a entidade padrão. Por exemplo, vou dar mais um acesso aqui para ele. Ó. Vou dar um acesso ao cliente DEF como técnico. E eu quero que aconteça o quê? Quando ele entrar no sistema, ele entre direto no cliente DEF. Porque aí não adianta só eu botar aqui o perfil padrão. Entenda que agora eu tenho duas entidades com o mesmo perfil. Então, se eu colocar aqui como técnico, não vai fazer diferença. Então, eu posso tirar isso aqui daqui e botar aqui cliente DEF, porque aí assim que ele entrar, vai entrar direto no cliente DEF. Vamos sair. Ó, cliente DEF.
Então, isso é bacana a gente entender o cadastro de usuários. Outras coisas que a gente vê aqui é grupos. Quando eu gosto de usar grupos para distinguir departamentos e dar as suas permissões. Eu gosto de... Às vezes eu acabo dando acesso para um usuário de mais do que um grupo. Então imagina que vocês têm lá... Isso é uma coisa bem corriqueira, tá? Vamos criar o grupo aqui. Criar um grupo técnica, ok? Ele pode estar em um chamado como requerente? Sim. Pode estar como observador? Sim, também. Atribuído para? Sim. Tarefa? Não, porque eu quero que cada tarefa seja de um usuário, não de um grupo, ok? Pode ser notificado? Isso aqui é se eu quero que lá nas notificações, aqui ó, notificações, eu vou ativar, mas não vou configurar agora. Vou ativar. Se eu vier aqui em configurar notificações, eu tenho cada uma das notificações, tá? Digamos que eu tenho a new ticket, que é para novo chamado. Digamos que eu tenha lá 50 técnicos que precisam saber que um chamado foi aberto. Ao invés de eu atrelar a cada usuário ou a cada perfil, digamos que não interesse a todas as pessoas, digamos que eu tenha lá, vamos abrir aqui. Grupo técnica, grupos, técnica ABC, técnica DF. Digamos que eu tenho esses três grupos, né? Vamos pegar o outro lá, GHI. São 3 entidades, 3 grupos técnica. Digamos que quando um chamado é aberto no técnica ABC, eu não quero que todos os usuários sejam notificados. Porém, se todo usuário da técnica usar perfil Technician, que é o padrão que vem ali, provavelmente todos eles vão ser notificados, porque eles vão ter acesso a todas as entidades. Eu não quero isso. Eu quero que só os usuários da ABC, o técnica, usuários desse grupo recebam. Então, se o chamado foi aberto aqui na técnica ABC e ele é para a técnica, eu quero que só os usuários desse grupo recebam. Então, para isso, o que eu faço? Eu vou apagar aqui o perfil admin e vou colocar aqui, ó, grupo encarregado do chamado, ok? A gente vai falar mais um pouquinho sobre as notificações. Mas aqui nos destinatários de cada notificação é que eu escolho quem vai receber ou não o chamado. Então, toda vez que vocês quiserem, pô, o fulano não está recebendo, vem aqui e verifica como é que está configurado os destinatários. Não tem certo, não tem errado, então é importante que vocês verifiquem conforme a função, o sistema de vocês. Outra coisa que é importante, o sistema não tem como saber quem que é o grupo encarregado do chamado. Então o que que acontece? A gente vai falar também sobre as listas suspensas mais na frente. Eu preciso criar uma regra para atrelar esse grupo encarregado do chamado ao chamado para que então seja notificado. Então a gente vai ver isso ali na frente. Mas já vou deixar isso aqui configurado assim. E aqui no grupo, eu quero que o grupo seja notificado. Porque assim, quando o grupo estiver lá junto com o chamado e for aberto um novo chamado, todo o grupo vai receber esse e-mail. Agora, isso aqui são coisas não relacionadas a chamadas. Isso aqui é relacionado a projeto. E se esse grupo pode ser dono de item ou de usuários. Isso aqui eu vou deixar tudo padrão como sim. Então, vou botar aqui como técnica ABC, adicionar. Uma coisa importante, eu não criei dentro da entidade. Como esse grupo vai fazer parte de uma entidade só, eu vou ter que transferir ele, tá? Então, eu vou vir aqui em grupos. Vou selecionar ele e vou transferir. Não era esse aí.
Vou apagar ele, então eu vou criar de novo na entidade certa. Ah, já sei. É que como eu entrei aqui antes de criar as entidades, ele não está me dando acesso. Vamos ver, GLPI. Aí, ó, agora sim. Então vamos lá nos grupos. Selecionar. Ali, adicionar a lista de transferência. É isso que eu queria. Enviar. Aí eu vou selecionar que eu quero ele completinho. Que eu quero que vá para a entidade cliente ABC. Aí o grupo foi transferido para cliente ABC. Para não precisar ficar transferindo um por um, eu vou entrar na entidade antes. Cliente DF. Vou em administração grupos. E vou criar um grupo aqui. Perceba que não aparece nenhum grupo aqui porque agora eu estou na entidade cliente DF. Técnica DF. O resto está tudo como padrão, adicionar, beleza. Cliente GHI. Técnica GHI. Show. Agora eu quero o quê? Que esses grupos, agora eu quero visualizar todos eles, tá? Mostrar tudo. Aí eu vejo todas as informações de todas as entidades, mas cuidado que cada um está numa entidade. Eu vou selecionar todos. Como o meu usuário tem acesso a todos esses grupos aqui, eu vou pegar aqui um usuário técnico, tá? Esse aqui, o Tech. O meu usuário técnico, ele tem, vamos olhar aqui, ó, autorizações, ele tem acesso recursivo à central de serviços, então ele é técnico em todas as entidades. Então vamos fazer o seguinte, eu vou colocar o técnico em todos os 3 grupos, porque ele tem que ser responsável pelos 3 grupos. Tem que estar nos 3 grupos. Adicionar um usuário, tech, adicionar. Ok. Ele vai aparecer ali. Ó. Técnica ABC. Quais são os usuários dele? Tech. No DF. Tech. E no GHI também tem um tech. Show? Então assim que a gente faz cadastro de usuário e de grupo. Beleza? A gente pode adicionar o usuário por aqui também, tá? Posso botar aqui um usuário, ó, eu estou no grupo, eu venho aqui no usuário, coloco o usuário que eu quero, vai aparecer aqui a lista de todos os usuários que a gente tem. Se ele é gerente ou não, isso aqui é legal, porque como a gente vê aqui na notificação, ó, eu posso botar aqui, ó, grupo encarregado do chamado, exceto usuários gerentes. Então se for gerente do grupo, a gente já marca como gerente, porque daqui a pouco o gerente ele não precisa saber cada usuário, cada chamado que é aberto, por exemplo. Ele só precisa saber de alguma coisa quando estourar um tempo, por exemplo. Aí a gente pode criar uma regra para o gerente ser notificado. Mas por enquanto ele não precisa. Então eu vou botar isso aqui, ó, grupo encarregado do chamado exceto gerentes. E aí eu vou tirar esse grupo encarregado e vou atualizar, beleza? Então eu posso adicionar aqui como gerente e eu posso dizer se essa pessoa pode delegar os chamados ou não, ok? E esse seria os passos básicos, tá? De usuários e grupos. Dentro dos grupos a gente também tem grupo filho, assim como na entidade. Então eu posso botar a técnica ABC e dentro da técnica eu posso botar, por exemplo, como é que eu posso dizer? Sei lá, desenvolvimento e infraestrutura. É um caso bem corriqueiro. E aí para a gente fazer com que o usuário técnico veja apenas os chamados que estão atribuídos para o seu grupo, que é uma coisa que a gente precisa bastante, a gente vai vir aqui em administração perfis. Dentro do usuário, do perfil técnico, que é o que eu estou usando para os usuários. Aba assistência. Eu tenho que desativo ver todos os chamados e deixo ativado ver chamada do grupo. Dou um salvar. O que vai acontecer?
Vamos aqui abrir o sistema com o tech agora. Tá? Esse é o tech, ele está na central de serviço de estrutura de árvore. Toda vez que aparece a estrutura de árvore, significa que ele está com acesso a todos. Se tiver em várias entidades alguma coisa para aparecer, ele vai aparecer todas as que estão em todas as entidades. Se ele quer ver só o que está na central de serviços, tem que clicar aqui em central de serviços. Se quiser ver só o que está no cliente DF, vai aparecer só o cliente DF. Eu vou demonstrar. Vamos criar o primeiro chamado aqui. Vamos criar alguns usuários. User ABC, mesma senha. Ele vai ser self-service no cliente ABC. User DF, mesma senha. Self-service no DEF. E user GHI, mesma senha, vai ser no GHI. Show de bola. Agora eu vou abrir um chamado, por exemplo, no GHI. GHI. E eu não vou atribuir ninguém, vou deixar assim, tá? É um incidente, sem categoria, teste GHI. Adicionar. Vou criar um novo. Está dando erro porque eu não configurei. Vou criar um outro pro DF. Percebam que quando eu seleciono o usuário, ele já altera aqui a entidade, tá? Ele já deixa a entidade correta. Gostei nessa versão que ele deixa em azulzinho, a gente consegue ver mais fácil. Show. Temos dois chamados. Este usuário aqui tem acesso a todas as entidades. Porém, ele não tem acesso aos chamados. Por que será? Porque a gente desabilitou lá no perfil dele, lembram? Aqui, ó, perfis, técnico, assistência. A gente desabilitou para que ele veja todos os chamados e habilitou para que ele veja os chamados do grupo. A gente esqueceu de colocar ver chamados atribuídos também, é importante. Se apropriar e atribuir, para ele poder fazer esse jogo dos chamados, tá? Até isso era importante a gente marcar aqui. Agora que eu vi que não marcamos. Mas ainda assim ele não vai conseguir ver o chamado, tá? Mesmo que eu saia e entre, que é o ideal, para ele pegar as configurações novas, ele não vai verificar ainda. Justamente porque não está atribuído a ele. Agora, se eu vier aqui nos chamados e atribuir este chamado aqui, por exemplo, para o grupo, aqui, ó, para o grupo técnica DF, teoricamente ele deveria ser visto aqui. Apareceu.
Então é dentro de perfis que a gente tem que fazer essas alterações de visualização, ok? Até acho que alguma coisa não está certa aqui. Vamos ver. Ver meu chamado, ler, atualizar, criar. Mas está certo. Vamos explorar mais isso aqui nos próximos vídeos. Valeu, até a próxima.